Deus que está movendo entre as nações com seu poder, jovens e velhos adorando. Os céus então se abrirão para Jesus Cristo, o Rei que vem. Olá, está entrando no ar mais uma vez o programa O Caminho da Vida. Com muita alegria é que nós viemos mais uma vez para compartilhar a palavra do Senhor com você e com todos os da sua casa. Nós vamos falar hoje acerca de o cristão e as seitas. Nós estamos falando sobre a revista Didaquê. O tema da revista é Desafios da Atualidade. Essa lição de hoje da revista é a lição 12, fala sobre o cristão e as seitas. O texto que nós vamos utilizar é o texto de 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. O texto diz o seguinte: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. O programa O Caminho da Vida, você pode entrar em contato conosco através do e-mail. O e-mail do programa é ocaminhodavida.ipb@hotmail.com. Ou você pode entrar no nosso site, programaocaminhodavida.blogspot.com, e você pode ir lá visualizar, assistir programas anteriores e fazer indicação desses programas pelo link para quem você quiser. Também nós pedimos que nesse momento você entre em contato com alguém que se interessaria ou se beneficiaria assistindo esse programa. Algum amigo, parente, qualquer um, mande uma mensagem de celular, mande um recado, dê um telefonema e peça para sintonizar nesse canal que você está assistindo. Nos ajude assim a divulgar o programa O Caminho da Vida. Você também pode entrar em contato com a produção, se não quiser fazer por e-mail, pode fazê-lo através do telefone. Você que é da região 44, aqui de Maringá, você pode ligar no 8414-3940 e também pode ligar no nosso Disque Paz. Você também da região 44, disque para o 3025-3333 e você vai ouvir uma palavra amiga para todas as horas da vida. Como eu disse, vamos falar acerca de o cristão e as seitas, baseado no texto de 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, e voltamos daqui a pouco com o programa O Caminho da Vida. Não saia daí. Olha, eu recebi essa entrada aqui para infelizmente o seu projeto não foi aprovado. Paz. Há quanto tempo você não sabe o que é isso? Disque Paz, uma palavra amiga para todas as horas da vida. Estamos de volta com o programa O Caminho da Vida, falando acerca de o cristão e as seitas. Toda religião é boa. Será que você já ouviu essa frase, essa afirmação? Certamente que sim. Mas será que ela é verdadeira? Será que a gente pode falar isso, que toda religião é boa, acerca de todas as seitas que estão surgindo aqui e acolá nesse Brasil? Eu falei acerca de seitas na abertura e você pode estar com uma grande interrogação. Pastor, afinal de contas, o que é esse negócio de seitas? O que é seitas? E nós colocamos aqui como seita o nome dado a grupos religiosos que se afastam da crença geral, formando uma nova corrente de pensamento, doutrina, uma nova corrente, uma nova prática. Uma seita pode ser identificada pelo fato de enfatizar determinado ponto doutrinário em detrimento dos outros, também pelo fato de pregar doutrinas que não têm base bíblica. Quem ensina isso, quem coloca dessa forma é a própria revista Didaquê, na lição 12, que é a lição que nós estamos estudando. E o pastor Eliseu, a lição também fala acerca de como o Evangelho de João identifica seitas, como o Evangelho de João coloca... A epístola, né? 1 João... Perdão, epístola, é verdade. O Evangelho 4, não, epístola. 1 João 4, 1 a 6, né, nos dá essa orientação preciosa. A versão que eu tenho aqui diz assim, 1 João, primeira carta de João, capítulo 4, versículos 1 a 6. Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo. Aí ele dá a orientação. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus.
Mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Eles vêm do mundo, por isso que falam, procede do mundo, e o mundo os ouve. Nós viemos de Deus, e todo aquele que conhece a Deus nos ouve, mas quem não vem de Deus não nos ouve. Desta forma reconhecemos o espírito de verdade, da verdade, e o espírito do erro. Novamente nós falamos, este aqui é um programa que acredita na Bíblia. Isso vai falhar numa discussão com quem não crê na Bíblia. Nós estamos conversando a respeito disso. E o que o apóstolo diz aqui? A base é sempre a palavra de Deus. Então é preciso que haja uma confrontação entre o que se fala por aí, o que se prega, o que se ensina, o que nós falamos aqui, o que nós ensinamos, com a palavra de Deus. Então, o que aceita? Aquilo que está fora da palavra. O que é o falso profeta? Aquilo que diz coisas que não está na Bíblia, ou que distorcem coisas que está na Bíblia. Isso é, de forma resumida, aquilo que o apóstolo Pedro nos diz aqui, o apóstolo João nos diz aqui. Uma coisa também muito importante é nós atentarmos para ver como que Deus orienta o seu povo ao longo do tempo nesse tratar com as seitas. Como que o povo pode lidar com as seitas? Por exemplo... o povo chamado em Abraão, isso. Israel, convivia com outras nações. Então nós temos ali Levítico, Números, Deuteronômio, que são orientações que Deus dá ao seu povo justamente para que o povo tivesse um comportamento e um relacionamento com Deus de uma forma diferente com aqueles demais que não ouviam a Deus. Né? E quando o povo entra na Terra Prometida, uma das coisas que acontece é que esse povo acaba se contaminando com os deuses dos outros povos. Mas antes deles entrarem na Terra Prometida, veja só as advertências que Deus faz para esse povo no texto de Deuteronômio, no capítulo 18, nos versículos 9 até o versículo 14. Deus diz para eles, quando entrarem na terra do que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Não se achará em ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou a sua filha. Tudo bem, até aí você pode pensar, eu nunca faria isso. Mas vai ouvindo. Nem se achará em ti adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico. Não estou falando de mágico aqui, o ilusionista que faz truque de televisão. Não, é o que mexe com magia. Nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por essas abominações, o Senhor teu Deus os lança de diante de ti. Então Deus trata de uma maneira pesada com esse povo, dizendo, vocês não podem se relacionar com esse tipo de gente. Deus já estabelece um padrão a partir do qual o povo dele deve seguir. E é interessante que quando nós entramos no Novo Testamento, nós vemos, como o próprio apóstolo João escreveu, o pastor Eliseu citou, nós vemos a confirmação daquilo que foi dito no Antigo Testamento. Portanto, a ideia não mudou. E Jesus, ele deixa claro que essas coisas seriam uma realidade na vida da própria igreja, também na igreja, na própria igreja de Jesus, nós encontraríamos, como estamos encontrando, essas dificuldades, essas distorções. E Jesus, na verdade, ele até colocou isso como sinalizador da volta dele. Sim. Veja Marcos capítulo 13, versículos 21 a 23. E veja só como que está bem dentro da nossa realidade. Enquanto eu estou lendo, fique pensando que você tem visto na televisão, tem ouvido por aí, que você tem lido, né? A realidade tão próxima da gente nas palavras de Jesus. Marcos 13, 21 a 23. Se então alguém lhes disser, vejam, aqui está o Cristo, ou vejam, ali está ele, não acreditem, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão sinais e maravilhas para, se possível, enganar os eleitos. Por isso, fiquem atentos, avisei-os de tudo antecipadamente. Então, quer dizer, Jesus está dizendo, esse pessoal não vai brincar em serviço, não. Vão até fazer sinais mesmo. Você disse, vai ter poder. Recorrendo à magia, ou a truques, ou até mesmo espiritualmente podendo desenvolver isso. Mas qual é a diferença aqui? Está honrando e glorificando a Deus ou está exaltando a figura humana? Está alimentando uma vida espiritual ou está explorando a fé materialmente? Né? São coisas que a gente deve pensar enquanto nós conversamos sobre isso aqui. E um dos problemas é que a palavra de Deus nos orienta
que não é para ficarmos esperando que esses falsos profetas vamos chegar diante de nós vestidos de diabo, com chifres e rabo, de forma alguma. Eles vão, inclusive, falar em nome de Deus. Vão dizer que falam em nome de Deus. Vão citar a Bíblia, vão usar testemunho de transformações e algo que vai acontecer, mas se formos analisar bem o seu ensino, o seu discurso, nós vamos ver que ele caminha contrário ao ensinamento de Deus. É porque você falou no início, usou aí a questão do conceito que a revista traz sobre seita. Então eu creio que algumas perguntas, né? Quem é Deus? Tem que ser feita. Fazer essa pergunta para a religião. Escuta, quem é Deus? Uma muito importante, quem é Jesus? Quem é Jesus? Qual é a verdadeira palavra de Deus? Como é que é a salvação? Então são coisas que a gente deve, não estou falando aqui de uma certa denominação, não, feito a tudo aquilo que chega a você como religião. Porque, volto a dizer, a base é a palavra de Deus, sempre a palavra de Deus. A Bíblia coloca algumas questões muito importantes. Jesus é Deus, Jesus é o Filho de Deus, todos somos pecadores, a salvação só se dá pela graça, não por obras. Deus é criador de todas as coisas. Se aquele que está te chamando, te propondo uma nova fé, ou pelo menos uma aparente mesma fé com uma outra roupa, se ele responde diferente a qualquer uma dessas perguntas, tome cuidado, isso pode ser uma seita. E a Bíblia descreve os falsos profetas em 2 Pedro, do texto do capítulo 2, versículos 12 até o 22, de uma maneira muito pesada. Fala dos falsos profetas, fala do destino deles. Podia anotar aí e ver depois na sua Bíblia, né? Segunda carta de Pedro versículos. 2, 12 em diante, né? Isso, até o 21. É pesado. Fala do destino do falso profeta, daqueles que se colocam como falsos profetas e mais. Fala do destino de quem segue a esses falsos profetas. Isso é muito perigoso. Corre o risco de algum dos telespectadores estar sendo enganado por causa disso. Tome cuidado com relação a isso. Mais alguma coisa com relação a isso? Então vamos passar para vamos deixar as próximas perguntas aqui para o próximo bloco, nos nossos próximos comentários. Nosso tempo já está chegando perto do final. Vamos continuar então no próximo bloco falando acerca de falsos profetas, falando acerca de seitas, de heresias e como você pode olhar para si e olhar para esses que se dizem profetas de Deus e identificar aqueles que são e que não são de Deus. Fique conosco, não saia daí. Vamos voltar daqui a pouco com o programa Caminho da Vida. Olá, eu quero fazer um convite a você. É a primeira caravana da Igreja Presbiteriana de Maringá rumo a Roma, Egito e Israel. Será dos dias 12 a 23 de janeiro de 2015. Não é complicado. Ligue agora 015 30 32 02 31 e obtenha todas as informações, as facilidades para que você possa viajar conosco. Não é uma caravana exclusivamente da Igreja Presbiteriana. A Igreja Presbiteriana está promovendo esta viagem, mas nós estamos recebendo na mesma irmãos, amigos que queiram compartilhar conosco desses dias inesquecíveis. Ligue agora 015 30 32 02 31 e venha viajar conosco. Voltamos e continuamos a conversar a respeito de seitas. E volto a dizer, nós não estamos falando de uma ou outra denominação, nós estamos usando a palavra para pensarmos a respeito de seitas. Enquanto nós estamos falando, nós vamos aí nos lembrando de algumas coisas, porque realmente há um esforço. O pastor falou ainda agora, não vão aparecer de diabo, não vão aparecer, mas hoje estão aparecendo. Sim. E estão cativando, porque existe hoje um relativismo muito grande com relação ao exercício da fé. E na tentativa de se conseguir aumentar religiões, na tentativa de se conseguir mais adeptos, na tentativa de crescer no que diz respeito ao material, né? Então muitas coisas são ditas e são feitas até de uma forma inescrupulosa.
nós continuamos... Prometem o que não podem entregar, Exatamente. Prometem uma liberdade que eles mesmos não experimentam. Você citou no bloco anterior, mas eu gostaria de ler 2 versículos de 2 Pedro, capítulo 2, versículos 18 e 19, que fala a respeito desse modo de operar. Pois eles, com palavras de vaidosa arrogância e provocando os desejos libertinos da carne, seduzem os que estão quase conseguindo fugir daqueles que vivem no erro, prometendo-lhes liberdade. Eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. Porque o evangelho e escândalo não podem andar junto, né? O evangelho e corrupção não podem andar junto. E é interessante que a gente observa isso em determinadas situações. E o que me chama a atenção é que imediatamente se taxa de evangélico, né? O evangélico, pô, aquela igreja evangélica e tal, e se coloca na mídia, se escracha. Problema existe em todas as religiões, dificuldades, corrupção em todas as religiões onde está o ser humano. Mas o que nós estamos falando aqui é quando o evangelho é pego para alimentar seitas, que prometem, como você diz, aquilo que não podem oferecer, mas o objetivo principal é justamente explorar o outro, explorar a fé do outro. E aí, uma das coisas que surge na cabeça é o que leva uma pessoa a abraçar esse tipo de ideia, eu vou até usar uma expressão meio pesada, a morder essa isca. O que leva uma pessoa a abraçar isso e seguir por esse caminho? E eu gosto do texto de Oséias, ele é muito esclarecedor. Oséias, no capítulo 4, versículo 6, naquele contexto, Deus está falando especificamente para os sacerdotes e dando uma dura nos sacerdotes, porque os sacerdotes estavam deixando de fazer a sua tarefa de ensinar o povo. Mas o que ele fala nesse versículo 6, na primeira parte do versículo, é esclarecedor e serve para muita coisa em muita área da nossa vida. Diz: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Quando eu olho para esse texto e eu olho para essa realidade das seitas, e eu vejo pessoas que já foram esclarecidas com relação ao evangelho e começam a seguir essas seitas, eu percebo que o que está acontecendo é isso. É gente que não conhece a fundo a palavra de Deus, gente que teve um contato muito superficial com essa palavra de Deus e se deixa levar rapidamente por qualquer vento. Assim como um arbusto sem raiz, simplesmente colocado em cima da rua, conseguiria ser facilmente levado por uma brisa suave para lá e para cá, porque não tem raiz profunda, porque não está firmado no solo. Então, automaticamente a resposta a isso já seria: como não ser enganado? Conhecendo a palavra. Como não ser passado para trás por esse pessoal, não morder essa isca, conhecendo profundamente o próprio Deus e a palavra dele. Eu acho que esse é o papel fundamental das igrejas sérias, agir em relação aos seus membros, que estejam sendo influenciados através de ensinos assim, ensinando a palavra. Eu nunca me esqueço de um pastor amigo meu, começou a haver uma evasão da igreja dele em direção a uma outra que estava com algumas coisas lá, algumas novidades, e ele tomou algumas medidas, mas depois eu perdi contato e novamente o encontrei. Eu disse: e daí? Fechou a porteira e tal? Ele disse: não, melhorei o pasto. Isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Ele começou a ensinar a palavra e tal. Esses dias alguém chegou para mim e disse: olha, devia fazer isso na igreja, isso assim na sua igreja, que aí vai bombar, a sua igreja vai bombar. Eu fui na igreja tal, estava bombando. Eu creio que hoje essa é a preocupação principal. E vai se esquecendo desse texto que você usou de Oséias. Excelente. O povo vai morrendo, falta conhecimento, e aí o desafio é conhecer e prosseguir em conhecer, em estudar a palavra de Deus de todas as formas, para que para que as pessoas se alimentem da palavra e não se deixem influenciar por ensinos. O que é que está na palavra? Como os bereanos faziam, né? Sim. É Paulo que está pregando, mas vamos ver se está de acordo com aquilo que está na palavra. O próprio Paulo e eles estavam conferindo, ver Exatamente. se o camarada não estava pisando na bola. Pastor, mas aí nós fizemos, ou eu, você, não me lembro, fez um comentário ainda agora, e eu queria que a gente esclarecesse isso aqui, porque não quer dizer que eu vou me isolar, por exemplo, não vou ter relacionamento, amizade, eu vou romper com pessoas que estejam frequentando seitas, né? Como é que o nosso relacionamento... É porque o problema, a gente precisa entender isso, é difícil da gente deixar claro na mente. É difícil de distinguir a seita daquele que segue a seita. Nós precisamos combater a seita, nós não devemos combater a pessoa. Nós não devemos combater as pessoas. Então, não fazer acepção. De jeito nenhum. Você que segue uma igreja que é fiel à palavra de Deus e tal. Então, a nossa proposta aqui não é você... ignorar. O apóstolo diz assim, você deve muitas vezes romper relacionamento com quem está dentro com você,
diz que pratica a palavra e traz tudo que a palavra diz. Sim, né? com esse o apóstolo diz, com esse você não deve nem comer. Exatamente. E mesmo assim a gente toma cuidado com relação a isso para não ser uma questão de orgulho, né? Agora, com outras pessoas, paciência, domínio do Espírito Santo, a unção, o uso da palavra e uma amizade sincera que mostra que nós não estamos querendo brigar com religião, mas nós estamos exatamente preocupados com aquilo que a palavra ensina. Uma senhora um dia me disse, pastor, eu estava numa igreja, ela era de uma igreja, ela disse, não, porque me ensinaram na minha igreja e tal, como está escrito na Bíblia, de 2000 passará. Não, de 1000 passará? De 1000 passará, de 2000 não passará. Isso foi um tempo atrás. Outro dia chegou na minha igreja trazendo uma camisa, porque queria que eu orasse com aquela camisa para levar, porque disse que isso era a prática do Novo Testamento. Disse, não, lá diz que se pegava do apóstolo e se levava, mas não como um mandamento, né? Pegar minha roupa agora e levar para alguém. Descrevendo um costume. Descrevendo um costume e não sendo um ensinamento. Então, coisas assim que às vezes são ensinadas. Ou então, dar dinheiro para que Deus então abra a sua mão para abençoar, confundindo o ensino sobre a fidelidade do dízimo ou liberalidade das ofertas. E aí o problema também é que quando uma pessoa entra por essa e percebe esse tipo de comportamento do líder de um determinado movimento, acaba discriminando as pessoas todas que participam desse movimento. E aí eu quero, para encerrar o meu comentário sobre esse assunto, eu quero lembrar a você que o mesmo evangelho que é pregado para mim, que o mesmo evangelho que é pregado para você, o mesmo convite que Cristo faz de abrir o coração para mim e para você, ele também faz a todos os seguidores de todas as seitas. Portanto, todos nós, cristãos genuínos, que seguimos a esse Cristo, precisamos olhar com muito carinho, com muito cuidado para todas as pessoas que estão enredadas por seitas e olhar com amor e não com ódio, tentando buscá-las e resgatá-las e não simplesmente nos afastando delas. O Senhor Jesus, posso encerrar esse bloco? Aí pode, você ora depois? Fica à vontade. O Senhor Jesus diz em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, as pessoas devem ser levadas a Jesus, conhecer a Jesus, para que conheçam a palavra de Deus de uma forma profunda e sirvam a Deus de uma forma verdadeira. Sem dúvida alguma. Então daqui a pouco nós vamos voltar, fique aí, não saia, já vamos voltar orando, mandando um abraço para você e orando aqui no programa Caminho da Vida. Foi bom a gente discutir um pouco mais, conversar um pouco mais usando a palavra de Deus. E nós mandamos novamente um abraço para todos os nossos queridos que têm orado, que têm incentivado, que têm divulgado o trabalho. São muitas pessoas, a gente esquece e não quer fazer injustiça agora nesse momento. Mas continue fazendo isso, divulgando o nosso programa. Nós vamos agora orar com o nosso irmão, o pastor Luiz Henrique, encerrando mais um programa O Caminho da Vida. Isso, mas antes de fazer uma oração, eu preciso mandar um abraço, um específico apenas, que é para uma irmã muito querida que está fazendo parte da nossa igreja agora e que logo ao entrar na igreja, logo ao fazer parte, já falou, pastor, tenho te visto todas as quartas-feiras, que é a nossa irmã Aparecida. Um abraço, minha querida. Fique com Deus, então. Vamos orar agora. Feche seus olhos onde você está. Onde eu posso ouvir tua voz. Senhor Deus, nosso Pai, somos gratos porque temos visto a Tua mão maravilhosa nos conduzindo dia após dia, Pai. Muito obrigado por esse amor que nunca tem fim, que não cessa de ser derramado sobre nós em graça e misericórdia do Senhor. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra que o Senhor deixou para nos esclarecer, que serve como um farol para nos orientar na noite escura, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos indica o caminho através dela, porque ela é a lâmpada que ilumina os nossos passos, aponta o caminho no qual nós devemos seguir, e também nos previne, Pai, de todo erro. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem colocado homens santos, mulheres de Deus, que têm recebido instrução do Senhor e disposição para guiar o Teu povo. E eu oro por esses nesse momento, Pai, todos os líderes do Teu povo,
Oro para que eles não vacilem no seu pé. Oro para que o Senhor derrame sobre eles a orientação necessária para a condução do teu povo, Senhor. Quero clamar especificamente também por todos aqueles telespectadores, Senhor, que estão em dúvidas com relação a algum ensinamento. Eu quero clamar por iluminação do Senhor na mente de cada um deles, para que eles não sejam enredados por ideias ou filosofias de seres humanos, mas que eles encontrem o verdadeiro caminho, a verdadeira iluminação do Senhor na Tua Palavra. Fique, portanto, Senhor, conosco, fique com os nossos telespectadores. Em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém, Senhor Deus. Vejo Deus que está movendo entre as nações com o seu poder.